Olá pessoal, hoje nós vamos ver mais uma das pérolas algorítmicas aí da ordenação, que é o algoritmo chamado Quicksort. É, Quick Sort, né? O que significa essa palavra aqui, quick, né? Quick vem do rápido, tá? Do inglês, então seria a ordenação rápida, tá? Tem um nome assim bem pretensioso, né? Quão rápido será que é o algoritmo do Quicksort? Tá? Então, é isso que a gente vai descobrir aí na aula de hoje. Né? Então, antes de começar aí, propriamente dito, a explicação do Quicksort, a gente também tem um aquecimento. Igual lá no MergeSort a gente tinha um aquecimento, aqui no Quicksort a gente também vai ter um aquecimento que é estudar um subproblema que vai ser utilizado dentro do Quicksort. Tá? Então vamos esquecer por hora aí a questão da ordenação e vamos estudar um outro problema que vai auxiliar a gente depois. Tá? Esse problema é o problema da partição de vetor. Tá? Então vamos ler aqui o que está escrito. Ó. Então a entrada, eu te dou aqui o VABX, tá? Então onde V é um vetor indexado por AB, tá? Começando do A, terminando na posição B. E X é um valor, um número, tá? E aí, o que eu quero como resposta? Eu quero modificar o vetor V de forma a garantir a existência de um índice M, tá? O M ele vai de A-1 até B, tal que... Então, olha só o que acontece. Os valores do vetor, depois desse vetor estar modificado, vão ser menores ou iguais do que x. X é esse cara aqui que a gente passou na entrada. Para todo o índice entre A e M. E, além disso, o x ele vai ser menor do que os outros valores do vetor a partir da posição M mais 1 até B. Tá? Então, de uma maneira mais intuitiva e mais fácil até de explicar, a gente gostaria de modificar o vetor dessa forma aqui, ó, tá? Então, eu te dou um x, né? A gente vai chamar esse x de pivô, tá? Então, todo mundo que trabalha aí, que estuda Quicksort já lembra desse nome, pivô, né? Tá? Então, o pivô, então eu dou lá um x, que esse é o pivô do particionamento, e aí eu quero assim, ó, quero que todo mundo que seja menor ou igual do que o x fique na esquerda, e todo mundo que for maior do que o x fique na direita, tá? Exatamente isso que eu quero. Então aqui eu vou ter uma posição M, né? Aqui é o A, aqui é o B. Então, ó, da posição M mais 1 até o B, né, nessa parte aqui, acontece isso, ó. Os valores, aqui eu estou lendo meio que da direita para a esquerda, né? Os valores são maiores do que x, tá? Os valores do vetor são maiores do que x. E da posição A até M, tá? A gente quer os valores menores ou iguais do que o x, certo? Muito bem. Então, para resolver esse problema também não é um problema assim super complicado de resolver, tá? Tenho certeza que se eu passasse isso como tarefa para vocês, vocês conseguiriam resolver esse problema. Mas aqui está a minha solução, aqui um algoritmo, já apresentando logo de cara aqui qual que é essa minha ideia. Dá para resolver de várias formas, a gente sabe. E esse algoritmo aqui está descrito de maneira assim, ele nem é recursivo, tá? O jeito bem até mais simples de descrever ele aqui é usando um laço. O algoritmo funciona assim, ó. Você começa com o M da posição A-1, é como se começasse um pouquinho antes do vetor, né? Tá? Aí você começa do I, começando da posição A, tá? O I vai de A até B, tá? Talvez até esse comandinho aqui está meio que redundante, né? Está inicializando o I aqui, mas aqui no for também. Enfim,
Agora que eu me liguei aqui também que esse to aqui, tá? Podia colocar em até em português, né? Mas tá, é um pseudocódigo mesmo, né? A sintaxe não vai estar errada, né? A gente só misturou um pouquinho de português com inglês. Tá bom, e aí o que acontece aqui? Para cada um das posições i aqui, que vai do início até o fim do vetor, você vai testando aqui. Ó. Se o valor que está na posição i for menor ou igual do que x, você incrementa o m, e aí você troca o que está na posição i, a posição atual que você está vendo, com a posição m. Tá? Então, é um pouquinho confuso aqui o que está acontecendo. A gente vai ver um exemplo. Tá? No final, a gente devolve esse m aí, que seria essa posição do meio, a posição onde o x foi parar. Né? Então, voltando aqui só um pouquinho, a gente tem a figura aqui. Depois que a gente altera o vetor, a gente vai ter o m aqui nessa posição aqui do meio, essa posição m. Então, a gente gostaria também de devolver esse índice aí, saber onde é que o x foi parar. Tá? Então, tá bom. Então, vamos ver um exemplo aqui de funcionamento do particiona. Bom, tipicamente eu não deixei isso claro na definição do problema, mas tipicamente a gente pega o pivô, o x, tá, como sendo um próprio elemento do vetor. Né? Isso aqui é o que mais faz sentido aqui pro Quicksort. Tá? Então, não está claro isso na definição do vetor, mas a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Né? Então, por isso que aqui, ó, quando eu estou chamando particiona V16, esse cara aqui, que faz o papel do x, eu já peguei um próprio elemento do vetor aqui, o v de 6. Então, eu peguei o 3 aqui. Tá? Então, o 3 vai fazer o papel do meu pivô lá, o x. Tá? Mas eu podia pegar qualquer outro elemento aqui do vetor. Talvez a gente possa até fazer um exemplo depois com outros pivôs aqui. Ok, vamos ver o que acontece com esse vetor aqui quando eu passar como entrada o vetor, né, da posição 1 até a posição 6 e quando eu passar o 3 como pivô. Tá? Vamos executar esse algoritmo aqui e ver o que acontece com o vetor. Então, vamos lá. O m começou de a menos 1. Então, o m é como se tivesse começado daqui. Ó, tá? O m está aqui. Porque aqui é a posição A e aqui é a posição B. Tá? Então, o m começou ali. O i começou de A. Tá? Então, o i começou daqui. Né? O i. E aí eu vou fazendo esse laço aqui. Então, a primeira coisa que eu testo é se o v de 1 é menor ou igual do que x. Então, quem que é v de 1? É o 6. 6 é menor ou igual do que x? Né? Não é. 6 não é menor ou igual do que 3. Então, não executo isso daqui. Tá? Que mais? Aí eu passo para o próximo aqui. Então, né? Passo para o i para cá. Aí o 2. Aí eu testo o que está aqui nessa posição aqui, o 10, o v de 2, que é o 10, é menor ou igual do que 3? Também não, tá? Então não faço nada, aí eu vou passando aqui, né? Esse daqui é menor ou igual do que 3. Na verdade não tem nenhum que é menor ou igual do que 3, né? Então ele vai andando com o i aqui, né? Até chegou aqui, ó, na última posição, porque ele vai até o b, né? E aí ele pergunta, o 3... é menor ou igual do que 3? Né? O v da última posição, o v do 6, é menor ou igual do que 3? É menor ou igual do que 3, porque ele é igual a 3. Então, o que você faz? Então, percebam que eu não tinha feito nada com o vetor até agora, né? Ele estava só andando ali. Mas agora, nesse momento, ele vai fazer assim, ó, ele vai incrementar o m. Então, o m vai para cá, o m estava aqui, ó. Né? Então, o m agora ele vai apontar para cá. E aí eu vou trocar no vetor v, o que está na posição i com o que está na posição m. Quem que é a posição i? A posição i aqui, ó, é o que está no 3 aqui. Tá? Então, eu vou trocar o 3 com o que está na posição m, que é 6. Então, o meu vetor vai ficar assim, 3, 10, 13, 5, 8 e 6. E acabou, porque ele chegou no último B aqui, eu devolvo o M. Quem que é o M que eu vou devolver? É o M que está apontando aqui, M igual a 1, tá? Porque ele está apontando para a primeira posição. E acabou, é isso daqui que ele faz, né? Será que ele executou o que a gente gostaria que executasse? Sim, no fundo sim, né? Ele pegou, o que ele fez? A gente escolheu o pivô aqui, que é no caso a gente escolheu 3 aqui, porque a gente quis escolher o 3, tá?
E percebam que todo mundo que está na direita, à direita do 3, é maior ou igual do que 3, tá? Então respeitou, né, aquele comportamento aqui, né, que eu tinha, que a gente gostaria que acontecesse, né? Então você tem o x aqui numa posição, você tem os caras maiores igual do que x aqui e os menores do que x aqui, tá? Ou talvez aqui acho que era maior, acho que era estritamente maior do que x aqui. E aqui os menores igual do que x, tá? Como eu não tenho menor igual do que x, então essa parte aqui é como se não existisse, né? Tá? Então eu fiquei nesse formato aqui com o vetor, né? E devolvi a posição 1 aqui, a posição m igual a 1, tá? Então ele fez o que eu gostaria que fizesse, tá? Talvez esse exemplo ele não é assim tão interessante porque a gente ficou com aquela partição, né, que a gente chama ali, da esquerda, a gente ficou com ela vazia. Então vamos pegar um outro exemplo aqui e executar, tá? Vamos pegar, na verdade a gente pode pegar o mesmo vetor, só alterar, modificar o pivô. Em vez de pegar o pivô como 3, vamos pegar um outro pivô, tá? Então vamos tentar pegar outro pivô para ver como é que é um outro exemplo aqui de execução do particiona. A gente tinha pegado então o pivô 3, né? Agora, assim, tem um detalhe aqui que eu não comentei, tá? E talvez tinha que ajustar alguma coisa aí lá nas definições, na nossa aula. Mas assim, esse algoritmo aqui do particiona, ele só está funcionando se a gente pegar como pivô o último elemento do vetor, tá? Então, depois vocês podem fazer um teste. Se eu alterar aqui para V de 4, né? Qualquer outro V aqui, ele não vai funcionar direito, tá? Então a gente vai ter que fazer essa... mas isso é porque o algoritmo está executando dessa forma aqui. Mas eu vou preferir manter o algoritmo desse jeito aqui, porque ele é um algoritmo simples, tá? Então se eu quero selecionar um outro pivô, a gente vai fazer assim, a gente vai simplesmente trocar os valores aqui, a gente vai, sei lá, botar esse 3 aqui numa outra posição, tá? Seria resolvido por uma troca muito simples. Você executa um comando de troca, tipo esse daqui, né? Tá? E aí você troca os valores aí. Tá? Mas assim, vamos supor então que eu queira então que em vez de usar o 3 como pivô, eu quero usar o 6 como pivô, tá? O 6. Tá? Acho que o 6 é um bom valor. Então a gente vai supor aqui que o nosso vetor ele chegou inicialmente assim, ó, ele chegou assim. Então esquece desse vetor aqui, tá? Esquece desse vetor. Ele chegou assim, né? O V de I é igual a 3. Eu estou trocando aqui, na verdade, a primeira com a última posição. Tá? 3, 10, 13, 5, 8 e 6, tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque o jeito que eu implementei esse particiona aqui, ele só funciona se eu colocar o pivô como sendo o último elemento do vetor, tá? E por que eu estou insistindo nessa implementação? Porque ela é uma implementação simples, né? Mas você vai perder muita coisa. Não, você pode fazer uma troca aqui antes de chamar o particiona. Você troca os dois elementos do vetor e pronto, tá? Muito bem. Então, aí sim, tá? Então vamos começar agora essa nova execução aqui e ver o que acontece. Então o meu M ele começa sempre assim, em uma posição antes do início do vetor. Aqui está o M. Aí o I começa aqui, né? Então o I começou aqui. Esse é o I. E aí eu testo. O V na posição I é menor ou igual do que X. Então lembrando, né? O nosso X agora é o V de 6, né? Que é o valor de 6, tá? Esse daqui é o pivô. Esse é o pivô. Tá? Então eu estou perguntando, o V de 1 é menor ou igual do que 6? 3 é menor ou igual do que 6? É, né? Então o que eu faço? Incremento o M. Tá? Incrementei M. Então o M vem para cá. E eu troco. Eu troco quem? Eu troco o que está na posição M com o que está na posição I. Mas quem que é a posição M e quem que é a posição I? Agora é a mesma coisa. Então eu vou trocar 3 com o 3. Tá? Então o vetor vai ficar desse jeito aqui, não vai se alterar. Tá? Beleza, eu vou passar o I para cá. Né? Aí, então eu pergunto, o 10 é menor ou igual do que o 6, que é o meu pivô? Também não é, né? Não é. Então eu passo para cá. O 13 é menor ou igual do que 6? Não, não é.
o 5 é menor ou igual do que 6, o 5 é menor ou igual do que 6, sim. Então, o que eu faço? Incremento o M, então o M vem para cá, tá? E aí eu troco o que está na posição M com o que está na posição I, né? Então eu vou trocar o 5 com o 10. Então o meu vetor vai ficar assim, né? 3. Vamos apagar aqui mesmo, né? Então, eu vou trocar o 5 com o 10. Então eu vou botar o 5 aqui e vou botar o 10 aqui, tá? Muito bem. Passo para o próximo I, tá? O I agora vem para cá. E aí eu pergunto, 8 é menor ou igual do que 6? Não. E aí eu passo para o último valor do I aqui. E aí ele vai perguntar, 6 é menor ou igual do que 6? 6 é menor ou igual do que 6, sim. Então o que eu faço? Incremento o M, né, e troco o valor da posição I com o valor da posição M. Então eu vou trocar o 13 com o 6. Então vai ficar assim, ó. Aqui vai vir o 6 e aqui vai vir o 13, tá? E aí acabou, porque eu cheguei no último I, né? Eu vou devolver o M aqui, tá? Então, assim, ó, o meu vetor, ele ficou dessa forma aqui, ó, né? Aqui ficou o meu pivô. Percebam que à esquerda eu tenho valores menores do que o pivô e à direita eu tenho valores maiores do que o pivô. E aí eu retornei à posição 3, né, no caso aqui, que é a posição onde está localizado, onde que acabou ficando o pivô, tá? Então, aí o que a gente pode aprender das duas execuções, desses dois exemplos que eu coloquei aí, né? Às vezes você tem, né, que nem na primeira vez quando a gente usou o 3, aí o 3 ele acabou ficando aqui, e aqui ficou todo mundo que é maior ou igual, né? Maior eu acho só do que 3, tá? Maior do que 3, né? Essa parte aqui, ela ficou meio que esvaziada aqui, quer dizer, não tem nada aqui, né, na esquerda do 3. Agora, com o 6 aqui, quando eu escolhi o 6 como pivô, acabou que ficou assim, uma partezinha aqui com um tamanho 2 aqui, né? Então o 6 ficou aqui, aí eu fiquei com 2 elementos aqui e fiquei com 3 elementos aqui, tá? Se por acaso eu tivesse dado um jeito de colocar o 13 na última posição aqui, logo no início, né? Tipo, se eu usasse lá, trocasse aqui, por exemplo, o 3 com o 13, né? 13 aqui, e aí aqui fica 3. Aí eu chamo de novo, particiona V1,6, V de 6, né? Porque ele só funciona agora para o último elemento aqui, como pivô. Mas, enfim, se o 13 fosse o último elemento, você ia ficar com uma situação um pouco diferente aqui, ó. Ia ficar mais ou menos o inverso dessa do 3 aqui. Porque o 13 ia ficar aqui como pivô, eu ia retornar a posição M, que é essa daqui. E aqui ia ficar todos os caras que são menores ou iguais do que 13. Então essa partezinha da direita aqui ia ficar sem ninguém, né? Então depende do cara, do pivô que você pega ali. Às vezes você vai ter as partições, né? Elas vão ser assim, às vezes um lado vai ficar meio vazio, né? Às vezes fica um pouco mais balanceado as partições, tá? Então isso depende muito do cara que você pega ali como pivô, né? Bom, agora, né, vem uma das informações aqui mais importantes sobre esse negócio do particiona aqui, tá? Então, ó, após a execução do particiona, o x, que é o meu pivô, ele fica na posição que deveria estar se o vetor tivesse ordenado. Que coisa interessante, né? Então, depois que eu executo o particiona, o meu pivô vai ficar na posição correta de se o vetor já tivesse ordenado, né? Será que é verdade? É verdade, ó, o 6 aqui, o 6 está na posição correta, né? Mas por que ele está na posição correta? Porque se eu garantir que aqui, né? Vamos pegar aqui. Se eu garantir que os caras que são menores do que 6 estão aqui e os que são maiores do que 6 estão aqui, então eu sei que o 6 está na posição correta, né? Tudo bem que esse povo aqui que está nesse lado aqui pode estar bagunçado, ó, eles nem estão ordenados aqui, ó. Tá 10, 8 e 13. Aqui, por um acaso, está ordenado, tem o 3 e o 5. Mas sabendo que desse comportamento, os menores do que os 6 estão na esquerda, o 6 está no meinho ali e os maiores estão na direita, eu tenho certeza que o 6 está na posição correta, né? De fato, você pode pegar aqui, ordenar você mesmo aqui na mão, você vai ver que o 6 está na posição... A posição correta do 6 é a terceira posição do vetor, tá? Então,
né, mesma coisa aqui, ó, acontece aqui quando a gente tinha escolhido o 3 como pivô, ele acabou ficando como primeiro, porque ele é o menor elemento do vetor, e mesma coisa se tivesse escolhido o 13 aqui, né? Então, isso daí vai ser assim a parte interna do funcionamento do nosso algoritmo de ordenação, tá? Porque no momento em que eu executo o particiona, escolho um pivô, né, para particionar, eu tenho certeza que o pivô já vai estar na posição correta. Então, a ideia é a seguinte, se você sabe que o 6 aqui já está na posição correta, você não precisa mais se preocupar com essa posição. Se preocupa só com essa parte e se preocupa só com essa parte aqui, tá? Porque esse cara aqui já fixou ali, já concretou naquela posição, ele nunca mais vai se mexer dali, tá? Só se preocupa com a parte da esquerda e com a parte da direita, tá? Bom, eu estou adiantando as coisas aqui, eu ainda não vou explicar com calma como é que é o algoritmo de ordenação, mas só para vocês já irem pegando uma ideia aí, tá? Antes disso, eu quero fazer uma análise aqui do particiona, uma coisa bem rápida, tá? Uma análise do tempo de execução. Então, como sempre aqui, a gente está considerando lá o número de comparações com elementos do vetor, né, em instâncias de tamanho n. Eu chamei de CP de n, né, esse P aqui para dizer que é o custo do particiona. Particiona é esse nosso algoritmo aqui, tá? Então tá, eu quero contar quantas comparações com elementos do vetor são feitas. Aonde que eu faço comparações com elementos do vetor? Somente aqui, tá? Somente aqui, ó, nessa linha, onde eu estou comparando se o V de I é menor ou igual do que o X, tá? E aí o detalhe é o seguinte, as comparações são feitas sempre que o laço é executado. Então se eu quero contar quantas vezes que eu executei essa linha, basta eu contar quantas vezes que eu executo essa linha aqui. Mas essa linha ela vai do A até o B. E a gente sabe que ir do A até o B é percorrer o vetor todo. Se a gente está supondo que o nosso vetor tem tamanho n, então o laço ele é executado n vezes. Tá? Então se o laço é executado n vezes, por consequência, o número de comparações que eu faço aqui também é n. E aí eu posso concluir que o número de comparações que o particiona faz para um vetor de tamanho n é exatamente n, tá? Então essa foi a nossa análise bem rápida, bem fácil aí do particiona, tá? Ok, então aí na próxima sequência do vídeo aí a gente vai começar daí ver o algoritmo lá, o quicksort, a ordenação pelo quicksort.